Bem-vindo ao canal Sombra e Pesadelo. Se você, assim como eu, é fascinado pelo sobrenatural, inscreva-se no canal, ative o sino das notificações e deixe o seu like. Isso ajuda muito o nosso trabalho. Obrigado pela presença. Agora, prepare-se para o relato. Quando estacionei meu carro diante dos velhos portões enferrujados da Fazenda Santa Clara, senti o tempo parar por um instante. Fazia 30 anos desde que eu havia partido, jurando para mim mesmo jamais voltar. E ali estava eu, olhando fixamente para aquela estrada de terra tomada pelo mato, sentindo a poeira avermelhada agarrar-se à minha memória. Meu nome é Guilherme, tenho 55 anos agora. Retornei porque precisava fechar um ciclo, ou talvez porque algo tivesse me chamado. Desci do carro e empurrei lentamente o portão de ferro. O rangido ecoou como um gemido de boas-vindas, despertando memórias que eu pensava ter enterrado profundamente. A estrada que conduzia à casa principal parecia infinitamente mais longa do que em minha juventude. Dos dois lados, árvores antigas e secas lançavam sombras distorcidas, criando desenhos inquietantes no chão. Caminhei devagar, sentindo cada passo pesar mais do que o anterior. A casa, vista ao longe, parecia uma ruína decadente, desgastada pelo tempo e pelo esquecimento. Suas paredes brancas estavam desbotadas e descascadas. Janelas, antes acolhedoras, agora pareciam olhos vazios me observando. Ao me aproximar, notei que a varanda, onde passei tantas noites ouvindo histórias, estava parcialmente destruída. O piso de madeira apodrecido ameaçava ceder sob meus pés. Parei por um momento na escadaria, fechei os olhos e respirei fundo. Lembrei-me claramente de Vicente, o velho capataz, sentado naquela mesma varanda, enrolando lentamente um cigarro de palha. Vicente tinha olhos profundos e cansados, um rosto marcado pelo sol e mãos calejadas pelo trabalho duro. Era quieto, mas quando falava, suas palavras eram sempre pesadas, carregadas de significado. Essa fazenda tem histórias que ninguém deveria ouvir, dizia ele com voz rouca e olhar distante, enquanto tragava o cigarro com calma. Eu, jovem e curioso, insistia em ouvir. Naquele tempo, não percebia que suas histórias eram avisos. Achava apenas que eram contos para assustar crianças ou jovens trabalhadores como eu. Hoje, compreendia que ele tentava nos proteger, talvez até nos afastar do que estava escondido naquelas terras. Sacudi a cabeça, expulsando os pensamentos. Abri a porta lentamente, esperando mais resistência, mas ela se moveu sem esforço. Um odor abafado e penetrante, mistura de mofo, madeira envelhecida e abandono, tomou conta do ar. Dentro, os móveis estavam cobertos por lençóis empoeirados. A sala onde os antigos proprietários se reuniam estava exatamente como eu lembrava, mas congelada numa tristeza de décadas. A escada que levava ao andar superior estava intacta, mas coberta de pó. Decidi explorá-la mais tarde. Meu foco naquele instante era outro lugar, o porão. Durante anos, Vicente alertou a todos sobre aquele lugar. Ele falava em sussurros, quase sempre desviando os olhos. Tem coisas lá embaixo que precisam ser deixadas quietas. Quando jovem, nunca ousei desobedecê-lo. Hoje, contudo, algo me impulsionava a ir direto até lá. Atravessei a sala e segui pelo corredor escuro que levava à porta do porão. Parado diante dela, senti um calafrio atravessar minha coluna. A porta era velha, coberta por tinta descascada e manchas estranhas que eu não conseguia identificar. A maçaneta de metal estava fria e resistiu inicialmente à pressão da minha mão. Ao forçar um pouco mais, ela finalmente girou, soltando um ruído metálico baixo. A porta abriu lentamente, revelando a escadaria que descia até a escuridão absoluta. Uma corrente de ar frio soprou de baixo para cima, arrepiando meus braços. Por alguns instantes, hesitei, mas minha curiosidade era mais forte que o medo. Peguei uma lanterna que havia trazido e comecei a descer. Cada degrau rangia sob meus pés, ecoando de maneira inquietante. O porão era mais fundo,
e maior do que eu imaginava. A luz fraca da lanterna revelou paredes de pedra irregulares e cobertas por camadas de sujeira. Pilhas de objetos antigos estavam jogadas pelos cantos. Caixas, ferramentas enferrujadas, móveis quebrados. Ao fundo, uma mesa chamou minha atenção. Sobre ela, uma caixa pequena coberta por um pano vermelho desbotado. Aproximei-me lentamente. Ao remover o pano, encontrei um velho diário de couro marrom, desgastado pelo tempo. Abri com cuidado. Na primeira página, em letra tremida, lia-se claramente: Vicente, 1968. Senti meu coração acelerar. Vicente havia deixado suas palavras ali. Talvez fossem respostas que eu procurava. Talvez explicassem o que ele sempre tentou nos contar. Comecei a folhear o diário, percebendo que suas páginas eram preenchidas por relatos perturbadores e confissões angustiadas. Cada palavra escrita com pressa, cada frase carregada de medo. Hoje ouvi novamente as vozes. Elas chamam por mim, mas não posso responder. Não são deste mundo. A família sabe, mas prefere esquecer. Eu tento avisá-los, mas ninguém quer acreditar. Se alguém encontrar isso um dia, saiba que o mal que vive nesta fazenda não morre. Ele espera. Ele dorme até ser acordado novamente. Fechei o diário com mãos trêmulas. Aquelas palavras pareciam destinadas diretamente a mim, como se Vicente já soubesse que um dia eu retornaria para encontrá-las. Coloquei-o novamente sobre a mesa e respirei profundamente, tentando acalmar a agitação que tomava conta do meu peito. Foi nesse instante que ouvi um ruído, baixo e contínuo, vindo de algum lugar mais fundo no porão. Era como se algo estivesse se movendo lentamente entre os objetos esquecidos, fazendo com que minha respiração acelerasse ainda mais. Levantei a lanterna na direção do som, mas sua luz parecia fraca demais para penetrar aquela densa escuridão. Tem alguém aí? Me perguntei com a voz falhando, quase sussurrando, tentando controlar o medo crescente. Não houve resposta imediata, apenas o ruído leve, agora mais próximo. Recuar parecia sensato, mas meus pés permaneciam travados ao chão. Era como se o próprio medo tivesse se apoderado de mim. Minhas mãos tremiam, fazendo com que a luz da lanterna dançasse freneticamente pelas paredes. De repente, senti um sopro gelado na nuca, acompanhado de uma voz rouca, fraca, que parecia vir diretamente de trás de mim. Você voltou, eu sabia que você viria. O terror que me invadiu foi instantâneo. Virei-me rapidamente, mas não havia ninguém. O coração disparado parecia querer sair do meu peito, enquanto minha mente tentava racionalizar o que estava acontecendo. Talvez o passado estivesse apenas pregando peças em minha imaginação cansada. Sim, tinha que ser isso. Não havia outra explicação. Recuei lentamente, com passos incertos, até alcançar a escada que me levaria de volta ao andar superior. Subi os degraus quase tropeçando, enquanto a sensação de estar sendo observado aumentava a cada instante. Quando finalmente saí do porão, fechei a porta com força, trancando-a novamente. Encostei minhas costas contra a porta, respirando com dificuldade. A casa permanecia silenciosa, mergulhada em sua quietude desconfortável, como se nada tivesse acontecido. Mas eu sabia que não era imaginação. Algo estava ali comigo, algo que Vicente tentou esconder por anos. Por alguns minutos, permaneci imóvel, tentando retomar o controle sobre minhas emoções. Decidi sair para respirar um pouco de ar fresco, deixando a casa para trás momentaneamente. Lá fora, a luz do fim da tarde lançava sombras longas pela propriedade, trazendo de volta uma sensação reconfortante de normalidade. Enquanto caminhava lentamente ao redor da casa, meus olhos se detiveram em algo estranho no chão, próximo à entrada lateral da fazenda. Ao me aproximar, percebi que era uma cruz improvisada, feita de madeira envelhecida e enegrecida pelo tempo. Havia várias delas, todas enterradas superficialmente no solo, quase imperceptíveis pela grama alta que crescia ao redor. Meu coração novamente disparou.
Vicente nunca havia mencionado enterros na propriedade. Que segredos ele guardara para si mesmo, ou talvez tivesse sido obrigado a ocultar? Ao observar melhor, percebi que havia nomes gravados rudemente na madeira. O tempo os havia apagado parcialmente, mas um nome ainda estava legível: Mariana, 1954. Quem teria sido Mariana? O que havia acontecido com ela? Um arrepio percorreu meu corpo, aumentando a sensação de perigo que agora parecia me cercar. Era evidente que havia muito mais ali do que eu poderia imaginar. Perdido em pensamentos sombrios, percebi que a noite começava a cair rapidamente sobre a fazenda. O céu escurecia, trazendo consigo um silêncio ainda mais profundo e intimidador. Precisei decidir rapidamente se permaneceria na fazenda aquela noite ou procuraria abrigo em algum outro lugar. Mas no fundo, sabia que não tinha escolha. Aquilo tudo havia começado comigo e eu precisava terminar. Retornei à casa lentamente, ciente de que a noite seria longa. A cada passo, o eco das minhas botas ressoava na madeira envelhecida da varanda, como se me desse boas-vindas novamente ao mundo que tentei esquecer. Ao fechar a porta atrás de mim, notei o silêncio absoluto, apenas interrompido pelo suave ruído do vento passando pelas frestas das janelas. A sensação de isolamento era total. Ao sentar-me no velho sofá da sala, retirei novamente o diário de Vicente do bolso. Sabia que ali dentro estava a chave para entender o passado sombrio daquela fazenda e talvez descobrir por que eu havia sido trazido de volta para aquele lugar amaldiçoado. Enquanto da fase do Santa Clara, eu abri mais uma vez o diário e continuei minha leitura. Minhas mãos ainda tremiam, mas meu coração estava decidido. Vicente havia me avisado uma vez, mas agora era tarde demais para recuar. Eu precisava enfrentar o que quer que estivesse escondido naquela escuridão. E naquela primeira noite de volta à fazenda, enquanto as horas passavam lentamente e o vento sussurrava ameaçadoramente do lado de fora, eu finalmente entendi o que Vicente sempre tentou dizer. O mal que habitava aquele lugar nunca havia partido. Estava apenas esperando. Esperando por mim, você disse. Com a casa mergulhada no silêncio profundo daquela noite, eu continuei sentado no velho sofá. A única luz era a fraca lanterna posicionada ao meu lado. O diário de Vicente estava aberto sobre meu colo, suas páginas amareladas, revelando o peso dos anos e dos segredos que continham. Minhas mãos tremiam levemente enquanto virava lentamente as páginas, procurando entender por onde começar. Meu coração batia forte, ecoando no silêncio, ansioso pelo que eu descobriria. Respirei fundo, tentando acalmar meus pensamentos, e mergulhei mais profundamente nas palavras escritas com tinta desgastada pelo tempo. 13 de agosto de 1968. As vozes não param. Elas continuam dia e noite, sussurrando coisas que não consigo entender completamente. Apenas fragmentos chegam até mim, promessas, ameaças, lamentos. Há algo escondido nessa fazenda, algo que a família fez questão de esquecer. Eu sinto que estão me chamando para descobrir o quê? Parei por um instante, sentindo um calafrio. Vicente, o homem que conheci como sereno e sábio, parecia agora desesperado naquelas linhas. Cada frase que lia parecia ecoar dentro de mim, como se fosse eu quem as tivesse escrito. Voltei meus olhos para o diário e continuei. 21 de agosto de 1968. Hoje, durante uma tempestade, ouvi claramente um nome sendo chamado. Mariana. Não sei quem ela é, mas sei que seu espírito está inquieto aqui. Há mais nomes, sempre sussurrados com dor. Temo que essas almas estejam presas por causa de algo terrível que aconteceu nesta terra. Eu preciso saber. Lembrei-me imediatamente das cruzes improvisadas que havia encontrado no jardim, especialmente daquela que carregava o nome Mariana. Será que eram os mesmos nomes que Vicente ouvia? Era evidente que algo muito errado havia acontecido ali.
algo que a família que comandava a fazenda Santa Clara tentara esconder. O tempo foi passando lentamente enquanto eu lia mais trechos das confissões de Vicente, cada página aprofundando mais a sensação de tristeza e desconforto que crescia dentro de mim. 29 de setembro de 1968. A família proibiu qualquer pessoa de entrar no porão. Disseram que era perigoso, que havia risco de desabamento. Mas eu sei que não é isso. Eles têm medo de algo que está lá embaixo. Eu tentei entrar ontem à noite e ouvi claramente alguém chorando. Uma criança. Ela gritava por socorro, mas quando abri a porta, não havia ninguém lá, apenas a escuridão olhando de volta para mim. Olhei para o corredor que levava ao porão, sentindo o medo rastejar pela minha pele novamente. Era exatamente isso que eu havia sentido mais cedo, como se algo estivesse vivo lá embaixo, aguardando pacientemente. Decidi que precisava continuar lendo, apesar do medo crescente, para tentar entender completamente o que acontecera naquela fazenda esquecida. 15 de outubro de 1968. Encontrei documentos antigos no escritório da casa. Eles falam de rituais, realizados há muitos anos, muito antes de eu trabalhar aqui. A família acreditava que podia garantir prosperidade eterna se oferecesse algo em troca às forças ocultas que habitavam esta terra. Havia nomes de pessoas sacrificadas, sempre discretamente, mas frequentemente. Ao ler isso, minha garganta se fechou. Os segredos que Vicente havia revelado eram muito mais perturbadores do que eu imaginara. A ideia de que pessoas haviam perdido suas vidas naquela terra, provavelmente enterradas nas cruzes improvisadas, era aterradora. Continuei. 4 de novembro de 1968. Hoje, algo tentou entrar no meu quarto. Não era humano. Acordei sentindo a presença do outro lado da porta, ouvindo seu respirar pesado, rosnando como um animal ferido. Quando reuni coragem suficiente para abrir a porta, vi apenas marcas de garras profundas na madeira. Eles sabem que eu descobri seus segredos e estão tentando me calar. Levantei os olhos do diário, olhando ao redor da sala escura, sentindo o peso daquela revelação. Imaginei o quanto Vicente deveria ter sofrido sozinho, carregando esse segredo terrível. Uma nova página me fez estremecer mais profundamente. 12 de dezembro de 1968. Não posso mais sair daqui. Tentei ir embora várias vezes, mas cada vez que me aproximo do portão, algo me impede. As vozes agora não são apenas sussurros, são gritos. Imploram para que eu não vá embora, para que fique e as liberte. Eu temo não conseguir mais escapar. Talvez eu já faça parte disso. Uma sensação de pânico tomou conta de mim naquele instante. Eu também havia sentido aquela resistência ao tentar sair da fazenda. Será que eu também estava preso naquele lugar, destinado a repetir o mesmo destino de Vicente? Quando virei a última página do diário, notei algo estranho. A última anotação era incompleta, tremida, interrompida abruptamente. 23 de dezembro de 1968. Hoje eles vêm por mim. Não há mais tempo para fugir. Se alguém encontrar este diário, saiba que é possível acabar com isso. Encontre o lugar onde tudo começou. Está no porão, atrás da... As palavras paravam ali, deixando-me no vazio completo. Eu precisava descobrir o que havia atrás daquela referência incompleta. Vicente claramente tentou apontar uma solução, mas fora interrompido de maneira brutal. Levantei-me lentamente, fechando o diário com cuidado e colocando-o no bolso interno da jaqueta. Sentia-me emocionalmente exausto, confuso, mas decidido. O medo era forte, quase sufocante, mas eu não podia ignorar tudo aquilo. Algo dentro de mim gritava que eu precisava terminar o que Vicente havia começado. Olhei para a janela, percebendo que a noite estava mais escura agora. A fazenda estava completamente envolvida na escuridão, parecendo mais sombria e ameaçadora do que nunca. Um barulho repentino me arrancou dos pensamentos. Era um ruído vindo do andar superior da casa, como se alguém estivesse andando devagar pelo corredor acima de mim.
Meu corpo inteiro enrijeceu, o coração disparando de medo e ansiedade. Lembrei-me da descrição das garras na porta do quarto de Vicente. Estaria algo ou alguém presente ali comigo naquele instante? Agarrei a lanterna com mãos trêmulas e dirigi a luz fraca na direção das escadas que levavam ao segundo andar. O som continuou lentamente, passos pesados e deliberados, ecoando pelo piso velho. Uma voz fraca, quase um sussurro, rompeu o silêncio sufocante. Você não deveria estar aqui. Era a mesma voz rouca e profunda que ouvi anteriormente no porão. A voz de Vicente. Minhas pernas tremiam, mas comecei a subir as escadas lentamente, decidido a enfrentar o que quer que estivesse lá em cima. Cada degrau parecia levar uma eternidade, ecoando com meus passos inseguros. Ao alcançar o topo, direcionei a luz da lanterna pelo corredor sombrio e vazio, sentindo o medo apertar meu peito. No fim do corredor, uma porta estava entreaberta, a luz fraca da lua escapando por sua fresta. Caminhei em direção a ela lentamente, sentindo a presença forte de algo além da minha compreensão. Quando finalmente empurrei a porta, uma brisa gelada me envolveu. O quarto estava vazio, mas na parede à minha frente, iluminada pela lua, uma mensagem estava rabiscada em letras grosseiras e desgastadas pelo tempo. Encontre o lugar onde tudo começou. Naquele momento, compreendi que Vicente não me abandonara completamente. Seu espírito ainda estava ali, tentando me guiar para o fim daquela história perturbadora. Eu precisava voltar ao porão e descobrir o que havia atrás daquelas palavras incompletas. Eu precisava libertar Vicente e talvez libertar a mim mesmo daquele pesadelo eterno. Desci as escadas da casa, com os joelhos ainda trêmulos. A mensagem rabiscada na parede. Encontre o lugar onde tudo começou. Ecoava como um comando dentro da minha cabeça. Aquilo não era só um recado, era um chamado, algo ou alguém. Queria que eu prosseguisse, que eu desenterrasse verdades que talvez devessem ter permanecido esquecidas. A fazenda estava envolta num silêncio tão espesso que parecia artificial. Era como se os sons normais da noite, o vento, os grilos, o farfalhar das folhas, tivessem sido retirados de cena, como se tudo estivesse à espera. Voltei ao porão, guiado por um instinto estranho, mais forte que o medo. A cada degrau descido, a escuridão parecia mais densa e o ar mais frio. Quando atingi o fundo, a lanterna iluminou novamente o ambiente silencioso, com suas caixas, móveis antigos e poeira acumulada. Mas havia algo diferente agora. O lugar parecia menor, como se as paredes estivessem mais próximas. Como se o porão estivesse respirando, vivo. Parei diante da parede de pedra no fundo da sala. Passei a mão sobre ela, examinando com cuidado. Toquei uma parte do reboco antigo, que parecia ligeiramente solto. Pressionei com força. Ouvi um estalido seco e uma parte da parede cedeu, revelando uma pequena abertura. Dentro, havia apenas uma caixa de madeira escura, envolta em panos velhos. Peguei-a com cuidado. Era mais leve do que parecia. Levei mãos trêmulas, retirei. Para. Lá dentro havia papéis amarelados, fotos antigas e uma fita cassete. O rótulo estava desbotado, mas ainda legível. Confissão V. Corri até o velho rádio no canto do porão, torcendo para que ainda funcionasse. Surpreendentemente, ao encaixar a fita e apertar o play, ele emitiu um ruído rouco, seguido pela voz de Vicente. A mesma voz que eu ouvira sussurrando nas escadas. Agora ela estava ali, me contando sua história. Se alguém estiver ouvindo isso, então eu falhei. Mas talvez você não precise falhar como eu. Meu nome é Vicente e eu vi o que ninguém quis ver. Eu ouvi o que todos fingiram ignorar. Eles enterraram a verdade bem fundo, mas ela nunca parou de respirar. Sentei-me paralisado, ouvindo a gravação. Eu vi o rosto dela. Mariana, vi o que fizeram com ela naquela sala. Ela não morreu em paz e ela não perdoa. Toda noite ouço seu choro, seus lamentos. E agora
sinto que ela me arrasta para perto. Eu tentei impedir, juro que tentei, mas o mal aqui é velho, mais velho do que todos nós, e ele sempre volta. A fita terminou com um chiado longo e contínuo. Fiquei ali parado, com a caixa entre as mãos, sentindo o peso de tudo aquilo. Vicente tinha deixado provas, testemunhos. Ele havia tentado, mas ninguém o ouviu. Agora era minha vez de escolher. De repente senti uma mudança no ar. A temperatura caiu drasticamente. A lanterna piscou e então pela primeira vez eu o vi. Vicente. Ele estava parado no fundo do porão, quase coberto pela sombra. Seu rosto era envelhecido, mas familiar. Não havia ódio em seus olhos. Havia tristeza. Ele me olhava com compaixão, como quem entende o peso de um destino inevitável. Tentei falar, mas minha voz falhou. Vicente ergueu uma das mãos lentamente, apontando para a escada, e então desapareceu, como se nunca tivesse estado ali. Subi correndo, o coração disparado, e ao chegar à sala, senti o peso do passado me invadindo. Era como se eu estivesse em dois tempos ao mesmo tempo. Tudo ao meu redor começava a mudar. As paredes voltavam a ter cor. O cheiro de café fresco invadia a casa. Risos ao longe. Eu podia ouvir vozes, sorrisos, cavalos, a fazenda viva como era há décadas. Mas era uma ilusão, uma memória. Do meio do corredor surgiu uma figura. Mariana. Ela estava de pé, vestida com roupas antigas e rasgadas, cabelos escuros caídos sobre os ombros. Seu rosto era jovem, mas marcado por uma dor profunda. Os olhos pareciam duas poças escuras, úmidas de tristeza. Ela não disse nada, apenas me olhou, e então, lentamente, apontou para cima, para o segundo andar. Sabia que devia seguir. Subi, sentindo o peso da memória pressionando meus ombros. O andar de cima estava diferente. Parecia mais intacto, como se o tempo não tivesse corroído suas estruturas. Um quarto no fim do corredor parecia me chamar. Entrei. A cama estava feita. Um espelho antigo pendurado na parede, um diário sobre a cômoda. Sentei e abri. Eles disseram que seria rápido. Disseram que eu não sentiria nada. Mas mentiram. Senti cada segundo. E agora, cada noite, eu revivo o que me fizeram. Não posso descansar. Preciso que alguém saiba. Preciso que alguém conte. As páginas seguintes estavam manchadas com o que parecia sangue. As palavras sumiam, mas o significado já era claro. Voltei ao corredor. Mariana ainda estava ali. E atrás dela, dezenas de outras figuras. Homens, mulheres, até crianças. Todos observavam em silêncio. Eram as almas que Vicente mencionava. As que foram esquecidas. As que estavam presas. Senti uma dor súbita na cabeça. Tudo girou. Perdi o equilíbrio e caí de joelhos. E então vieram as visões. Vi o porão, décadas atrás, transformado em uma sala de sacrifício. Ouvi gritos abafados. Vi sangue escorrer pelas frestas do chão. Vi a família sorrindo como se aquilo fosse normal. Vi Vicente, jovem, tentando impedir. Sendo espancado, silenciado. As imagens me atravessavam como facas. Senti o gosto de terra, de sangue, de arrependimento. Acordei já deitado no chão da sala, sem saber quanto tempo havia passado. Lá fora ainda era noite, mas havia algo diferente no ar. Como se as almas tivessem se manifestado e agora aguardassem. Vicente aparecera por um motivo, Mariana também. A fazenda queria ser ouvida e eu estava pronto para escutar. Acordei com o corpo pesado, como se tivesse dormido por dias. O chão de madeira da sala da fazenda Santa Clara estava frio e úmido sob minhas costas. A última coisa que lembrava era o rosto de Mariana e o desfile silencioso das almas perdidas no corredor do andar superior. Agora, com a luz pálida do amanhecer filtrando-se pelas janelas empoeiradas, tudo parecia calmo demais. Mas eu sabia que não era. Levantei devagar, ainda atordoado. A presença do passado ainda pesava no ambiente, mesmo que a casa estivesse aparentemente imóvel. A fita de Vicente, o diário, o quarto de Mariana. Tudo apontava para algo muito maior, algo antigo, algo sombrio. Sentei-me no sofá,
tentando organizar os pensamentos, quando recordei a última frase incompleta do diário de Vicente. Encontre o lugar onde tudo começou. Está no porão atrás da... O quê? Ele havia sido interrompido. Mas se o início estava no porão, então era para lá que eu precisava voltar. Peguei a lanterna e desci novamente os degraus estreitos. O ar ali embaixo parecia ainda mais denso, mais carregado de umidade e de um cheiro que eu já não sabia se era mofo ou morte. Fui até o fundo, onde antes havia encontrado a caixa e a fita. Comecei a inspecionar a parede com mais cuidado, batendo nas pedras com os nós dos dedos. Em um ponto específico, o som retornado era oco. Raspei a superfície com um pedaço de ferro e, após algum esforço, uma pedra se soltou, revelando uma cavidade oculta. Lá dentro, havia uma pequena porta de madeira escura, com uma cruz invertida entalhada no centro. Estava trancada com uma corrente antiga e enferrujada. Presa por um cadeado que parecia ter mais de um século, ao lado, uma chave pendia de um prego cravado diretamente na pedra. Minhas mãos hesitaram por um momento, mas algo dentro de mim, uma mistura de medo e compulsão, me forçou a agir. Peguei a chave, girei-a no cadeado. Com um estalo seco, ele se abriu. A porta rangeu ao ser empurrada, revelando uma sala pequena, quase como uma cela. O teto era baixo e as paredes, cobertas de símbolos riscados com carvão. No centro, um altar de pedra. Sobre ele, restos de velas derretidas, um punhal enferrujado e um livro grosso e encadernado em couro preto. Aproximei-me devagar, como se meus passos pudessem despertar algo. Abri o livro com cuidado. As páginas estavam firmes, apesar dos anos. As palavras, escritas à mão em caligrafia antiga, estavam em latim. Mas alguns trechos tinham tradução. A cada linha que lia, mais compreendia o que realmente havia acontecido ali. Tratava-se de um grimório, um livro de rituais. E havia anotações nas margens, feitas por outra pessoa, em português. Provavelmente algum membro da família fundadora da fazenda. Eles acreditavam que a terra era abençoada por forças ocultas. E para manter essa bênção, para garantir fartura e domínio, faziam oferendas periódicas. Pessoas eram sacrificadas. Uma anotação em particular me fez gelar. Quando o sangue de uma alma pura for derramado sobre a pedra do altar, o ciclo se completa e a terra permanece alimentada. Deve ser alguém que carrega o passado da casa. Alguém ligado ao sangue que fundou tudo. O ar se tornou irrespirável. Um zumbido começou a preencher meus ouvidos. Minhas mãos começaram a suar e a lanterna tremia. Fechei o livro e voltei os olhos para o punhal. Mesmo enferrujado, ele ainda parecia afiado. Senti uma pontada de dor na nuca. Girei o corpo rapidamente, certo de que havia alguém atrás de mim, mas a sala estava vazia. Deixei o punhal e o livro no altar e recuei, saindo da câmara. Fechei a pequena porta, trancando-a novamente. Subi as escadas com os pensamentos em ebulição. Vicente descobriu isso. Ele viu os rituais, provavelmente tentou impedir. E foi silenciado. Foi por isso que Mariana morreu? Voltei à sala e sentei no chão, encostado na parede. A luz do sol atravessava as frestas da veneziana, cortando o ambiente em linhas quentes, mas o calor não era suficiente para afastar o frio que tomava meu peito. Foi quando ouvi passos no andar de cima, lentos, arrastados. Levantei-me com o corpo tenso e caminhei até a escada. Subi devagar, sentindo o piso ranger sob meus pés. No fim do corredor, a porta do quarto de Mariana estava aberta novamente. E lá dentro, ela estava de pé. Desta vez, seus olhos estavam mais vivos, mais intensos. Não havia raiva neles, mas uma dor profunda, que parecia carregar séculos. Ela apontou para mim e, sem abrir a boca, falou dentro da minha cabeça. Você precisa terminar o que Vicente começou, ou ele voltará. Quem? Perguntei com a voz falha. Aquele que foi alimentado por todos nós, aquele que vive sob a terra. Tudo ficou em silêncio. Mariana desapareceu como poeira ao vento.
Voltei ao porão uma última vez naquele dia. E ali, sentado diante da pequena porta trancada, chorei. Chorei por Mariana, por Vicente, por mim mesmo, porque agora eu entendia. Entendia que meu retorno não foi por acaso. Entendia que o sangue que corre em mim é o mesmo sangue da família fundadora, que eu sou descendente, que minha presença ali despertou o ritual adormecido, que talvez eu fosse o próximo. Mas havia algo mais. Vicente sabia que existia uma forma de quebrar o ciclo. Ele não conseguiu, mas me deixou pistas. Se o ritual exigia um sacrifício de alguém, do sangue da casa, então talvez fosse necessário fazer esse sacrifício não para alimentar o mal, mas para destruí-lo. Talvez o altar precise de um último sangue para selar o fim da maldição. E eu estava pronto para pagar esse preço. Passei o restante daquele dia na varanda, encarando o horizonte árido que cercava a fazenda Santa Clara. O céu estava carregado de nuvens pesadas, como se o próprio tempo estivesse pesando sobre a terra. O calor, abafado e espesso, parecia colar na pele, mas nada me incomodava tanto quanto o que agora eu sabia. O ritual, o altar. Vicente tinha me mostrado tudo, em seus escritos, em sua voz, em sua presença. Mariana havia me avisado. Eu era o sangue que despertava o que dormia ali embaixo. E talvez fosse também a chave para adormecê-lo para sempre. Quando a noite finalmente caiu, peguei a lanterna, o diário e a fita de Vicente e desci pela última vez ao porão. Os degraus pareciam mais longos e o ar mais espesso, quase impossível de respirar. Quando cheguei ao fundo, a pequena porta atrás da parede já estava aberta. Ninguém a abrira. Simplesmente estava assim, como se tivesse me esperado. Lá dentro, o altar de pedra ainda me aguardava. O punhal permanecia em seu lugar. E o livro, o Grimório, estava aberto, como se novas páginas tivessem surgido. Não fui eu quem o deixou daquela forma. Mas naquele momento, eu já não questionava mais o que era real ou não. Era tudo real. Tudo estava vivo. Caminhei até o altar com passos firmes. Cada lembrança, cada visão, cada grito ouvido ao longo dos dias me impulsionava. Senti que Vicente estava comigo. Senti que Mariana também. E senti que algo mais estava ali. A coisa que se alimentava da dor, do medo, dos sacrifícios. Abaixo do altar, notei pela primeira vez uma abertura, um buraco no chão de terra batida, profundo e escuro como um poço. Um cheiro de podridão escapava dele. Senti enjoo, mas me aproximei e ali ouvi gritos, gemidos, vozes de homens, mulheres, crianças. Centenas, milhares, almas presas, aquelas que foram dadas à terra. Aquelas que Vicente tentou libertar. Caí de joelhos, tomado por um choro sufocado, um desespero que parecia não ser meu, mas coletivo. Era como se toda a dor do lugar tivesse me invadido. Pressionei as mãos contra os ouvidos, tentando calar as vozes. Mas elas estavam dentro de mim, suplicando, pedindo que terminasse, que desse um fim. Abri os olhos e vi Vicente, ali em pé ao lado do altar. Olhou-me com compaixão. Você não precisa morrer, ele disse com a voz baixa, porém clara. Mas precisa escolher. Ah, como assim? A terra quer o sangue. Mas não precisa mais dele. Ela quer justiça. Quer que alguém carregue a culpa, o peso, até o fim. Você pode ir embora, mas nunca estará livre. Ou pode ficar e selar tudo. As palavras ficaram ecoando na câmara por alguns segundos. O punhal pesava como chumbo em minha mão. Eu não sei o que fazer, confessei. Vicente se aproximou e tocou o meu ombro. Foi um toque frio, mas reconfortante. Como se dissesse, você não está sozinho. Se decidir ficar, não será em vão. Olhei para o buraco mais uma vez. Um vendaval frio soprou de dentro dele. A lanterna apagou-se. Fiquei envolto em escuridão total. Mas naquela escuridão compreendi. O tempo não existia ali. As almas estavam presas num ciclo sem fim. E alguém precisava encerrar aquilo. Respirei fundo, ergui o punhal e fiz um corte no centro da palma da minha mão.
O sangue escorreu quente sobre a pedra do altar. As vozes silenciaram. Tudo parou. A terra tremeu levemente como se tivesse suspirado. A chama das velas reacendeu, mesmo que eu nunca as tivesse acendido. E Vicente sorriu. Está feito. Ele começou a se desfazer em partículas de luz. O mesmo aconteceu com Mariana, que agora surgia ao meu lado, com o rosto sereno. Um a um, todos os que vi vagando pela casa, pelas visões, pelas lembranças, começaram a aparecer e a desaparecer, libertos. Quando tudo terminou, fiquei sozinho. O altar estava seco, o punhal oxidado, a abertura no chão havia desaparecido, coberta por terra compacta. Subi as escadas em silêncio. A casa estava viva. As janelas se abriram. O vento atravessava os cômodos. O sol da manhã seguinte tocava as paredes com uma luz que parecia purificadora. Pela primeira vez, a fazenda Santa Clara não parecia amaldiçoada. Mas eu sabia, eu nunca mais seria o mesmo. Arrumei minhas coisas e me preparei para partir. Antes de sair, enterrei o diário de Vicente ao lado da cruz de Mariana, no jardim onde estavam os nomes esquecidos. Coloquei uma flor sobre o solo fresco, olhei uma última vez para a casa e fui embora. Mas até hoje às vezes acordo no meio da noite e ouço sussurros, vozes antigas. Não me assustam mais. São apenas memórias, ecos do que vivi, do que libertei. Eu sou o último guardião da fazenda Santa Clara. E se um dia alguém voltar lá, espero que apenas encontre silêncio.